nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Somos chamados a acolher cada vez mais a palavra santa de Deus, que é dada a nós como um tesouro precioso que preenche os nossos corações. Que nós, como baús acolhedores, possamos receber esse tesouro e fazer dele o brilho intenso nas nossas vidas. Acolhamos o Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo João 12, de 44 a 50. Naquele tempo, Jesus exclamou em alta voz: Quem crê em mim não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observa, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-la. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele é quem me ordenou o que devia dizer e falar. E eu sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, querida irmã, como é precioso o falar de Jesus a nós, aos nossos corações. Como é gratificante ouvir o Senhor que nos fala e que semeia em nosso coração a sua palavra de vida, que tem o poder de criar em nós o melhor. Que nós nos deixemos sempre tocar por esta palavra, que ela seja semeada sempre em nós, ou melhor dizendo, que ela encontre como semente um terreno acolhedor no nosso coração, para a gente poder fazer brotar, a partir desta acolhida e da graça de Deus em nós, o melhor que o Senhor tem para cada um de nós. E a palavra de Deus, ela deseja, queridos irmãos, justamente isso: despertar aquilo que de melhor existe dentro de nós. É como uma rega que é feita no que há de bom em nós. Então a palavra rega aquilo que em nós há de bom para que isso possa crescer e florescer. Então é preciso desta força da palavra para despertar o melhor do nosso interior. Então que nós nos deixemos mesmo ser tocados por esta palavra santa que, regando as nossas vidas, faz renascer em nós o melhor, faz brotar a esperança, faz com que a paz, experimentada como um dom no nosso interior, possa florescer para se fazer presente no exterior das nossas vidas, tocando a todas as pessoas que se aproximam de nós e os ambientes nos quais nós estamos inseridos. Meu querido irmão, querida irmã, muito interessante Jesus continuar nesta perspectiva de chamar a atenção para a unidade que existe entre ele e o Pai e a necessidade de que nós compreendamos que a ação de Jesus no mundo, ela revela o que ela é e revela aquele que o enviou. Ele e o Pai são um, ele vai dizer isso, né? Eu e o Pai somos um, e vai repetir várias vezes esta frase, sobretudo para ressaltar esta unidade. E aquilo então que ele faz em nome mesmo do Pai. Ele foi enviado pelo Pai e nós, quando acolhemos o que ele nos transmite, nós estamos acolhendo o próprio Pai, porque foi o Pai que o enviou. Assim, Jesus, ele tem a missão de transmitir o que o Pai colocou como missão para a sua vida. Ele transmite a verdade do coração do Pai. E acolher esta verdade, acolher o que Jesus diz, é justamente uma experiência que fazemos de acolher verdadeiramente o Pai das misericórdias em nós. E Jesus ele vai dizer que veio ao mundo como luz,
para que todo aquele que nele crê permaneça na luz e não nas trevas. A luz veio ao mundo para que o mundo experimentasse ser inundado por esta luz que é Jesus Cristo. Tantas vezes nós vivemos realidades de trevas. Quantas vezes nós deixamos as trevas tomar conta da nossa vida. Porém, é sempre importante lembrar que por mais que nós entremos num processo de ir abraçando as trevas, sempre a graça de Deus vai nos acompanhando. E ela, como uma fagulha de luz, precisa só ser novamente alimentada para poder despertar e romper com as trevas. O Cristo Senhor veio ao mundo como luz para as nossas vidas. E nós devemos acolher esta luz e deixar com que ela brilhe em nossas vidas e revigore a nossa existência. A graça tem esse poder de romper com a treva. Agora é preciso que haja uma disposição da nossa parte para deixar que isto aconteça. A nossa vontade, quando ela se deixa encontrar pela vontade de Deus, ela produz grandes milagres. Produz o milagre de ir cada vez mais aderindo ao projeto do Senhor, que vai fazer acontecer uma unidade entre o projeto de Deus e o nosso projeto. Aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Então há uma intimidade tão grande daqueles que se deixam conduzir pelo Senhor, que ele se torna íntimo do Senhor a tal ponto que a luz que o Senhor é brilha naquele que se deixa conduzir por ele. E belo ainda é o fato de que, iluminados por esta luz que é o Cristo Senhor, nós nos tornamos também luz dele para aqueles que de nós se aproximarem. Luz dele, primeiro para nós mesmos, porque tantas vezes nós precisamos voltar a esta luz para reencontrar o caminho, mas não guardá-la somente para nós, mas iluminados por Ele, o Senhor da luz, o Senhor da vida, sermos também iluminadores, transmissores desta luz para aqueles que de nós se aproximarem. Depois, outra coisa interessante que Jesus diz neste Evangelho é que ele não julga ninguém, porque ele não veio ao mundo para julgar, mas para salvar. Então, a ação de Jesus é a ação de salvação. O desejo dele é que nós experimentemos essa salvação. Ele deu a sua vida na cruz, ressuscitou justamente para isso, para que nós experimentássemos a salvação. Então, ele não é aquele que julga, mas ele vai dizer: quem julga é a palavra do Pai, é a palavra de Deus, né, que foi enviada pelo Pai para poder trazer instrução e salvação para a humanidade. E como é que essa palavra vai fazer esse julgamento? É justamente nós nos colocando diante dela, como um espelho, poder observar qual foi o nosso empenho para viver a fidelidade a esta palavra, aos ensinamentos de Jesus, e também quais foram as nossas faltas, limites, também o nosso fechamento, né, diante dessa proposta do Senhor. Então, o julgamento é justamente esse. Diante da palavra de Deus, nós vamos nos perguntar: o que fizemos para viver esta palavra? Né? Porque a gente pode ter feito muito para poder viver a palavra, ou ter negligenciado esta ação de Deus em nossas vidas, que nos convida a sermos felizes através da vivência da sua vontade, da sua palavra. Por isso, querido irmão, querida irmã, nós somos convidados a nos deixar guiar pela palavra, e que ela, como é palavra santa de Deus, é palavra de salvação para as nossas vidas, ela vai encaminhar-nos para o que é bom. E aí nós precisamos de verdade ir abrindo o coração
para acolher esta palavra e para torná-la cada vez palavra nossa. Sendo de Deus, é palavra nossa. Sendo do Senhor, é palavra nossa que toca o profundo do nosso coração. Que nos deixemos, queridos irmãos e irmãs, iluminar pelo Cristo Senhor e por Ele iluminado, pela Sua palavra instruído e guiado, experimentando assim este dom da salvação, nós sejamos presença dEle, luz dEle, onde nós nos encontramos. E que venha a generosa bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, querida irmã, fica com Deus. Um abraço forte.